Fala galera, aqui é o instrutor Márcio Piovesan. Esse canal aqui é dedicado a pessoas que querem se preparar para a prova teórica do Detran e para quem também quer atualização em lei de trânsito, que a nossa lei de trânsito é uma lei viva que está sempre em alterações e mudanças. Então quem tiver interesse, dá um like no nosso canal, gente, se inscreva e clique no sininho ali de notificações para ser notificado sempre que entrar alguma atualização no canal. Então, bons estudos, boa sorte para todos aí e vamos iniciar o conteúdo, gente. Muito bom, vamos continuar com o nosso assunto de direção defensiva. Lembrando da importância deste conteúdo, porque a direção defensiva é a lei na prática. Muito bem. Então, gente, se existe alguma maneira de tirar proveito de um acidente de trânsito, é aprendendo como agir para evitar que ele se repita. Foi o que eu disse. Então, aconteceu? Tá todo mundo vivo? Aprende, não deixe acontecer de novo. Ao dirigir, não seja autoritário ou impositivo. Ao contrário disso, tente ser educado, gentil, calmo e sensato. Educação, você não manda. Nós andamos juntos na rua. E como sempre digo, dê sempre prioridade à vida. Então, como ser uma pessoa melhor no trânsito? No trânsito. Então, vamos lá. Tenha respeito. Por ser um dos valores mais importantes, o respeito é uma viga mestra dos relacionamentos. Várias são as atitudes que caracterizam as pessoas respeitosas. Respeito pelo direito dos outros, pelas diferenças individuais, pela diversidade de opiniões, pelo ambiente e até por si próprio. É o que a gente falou desde o começo do primeiro dia de direção defensiva. Respeitar sempre. Então o respeito ele é primordial, como foi dito agora, é o que manda, é o que direciona, é o que nos dá um norte. Cada um gosta de uma cor diferente, cada um gosta de uma coisa diferente, cada um tem a sua família como achar melhor. Vocês podem perceber, tem famílias que são de determinada forma. Quem está de fora, olha, nossa, que família revoltante. Mas percebam, eles estão sempre juntos. Porque eles são revoltantes aos olhos das outras pessoas. Porém, dentro da família, eles se respeitam. Eles se amam, eles se entendem. Então não importa o que os outros pensam. Vocês que estão olhando de fora, nós que estamos olhando de fora, temos que ter respeito e aceitar. Cada pessoa tem a sua própria escolha. Então, gente, vamos respeitar uns aos outros. Então, isso aí é um princípio bom no trânsito. Como que eu respeito alguém em trânsito? Pedestre, não atravessando fora da faixa, não andando no meio da rua, sendo cortês com os demais. Os motoristas, não avançando no sinal vermelho, não passando cruzamento sem olhar, não dar excesso de velocidade. Em geral, o respeito, gente, as regras. Você respeitando as regras, você está respeitando todas as outras pessoas. Assim, se torna uma pessoa melhor no trânsito. Então, respeitar as leis de trânsito é primordial. E respeitar tudo. Não jogar lixo na rua. Entende? Não depredar. Tomar cuidado com tudo e com todos. Atitudes no trânsito, ó. Ali que bonito. Respeite o estacionamento para idosos e deficientes. A sinalização e as leis de trânsito. Não estacione em fila dupla
e nem na frente da garagem de outras pessoas. Respeite as filas para conversão. E assim vai. Olha lá que legal. Res respeitar estacionamento especial para idosos e deficientes. Por quê? O idoso, às vezes, ele não consegue se deslocar tão facilmente. Como o deficiente também não consegue se deslocar. Então o estacionamento deles geralmente é mais perto da porta dos supermercados, dos shoppings, das entradas, das áreas. Que são pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Então respeitar os idosos também é respeitar a si próprio. Respeitar os deficientes é uma forma de ajudar. Uma cidadezinha, não vou citar o nome da cidade, nem estado, nem país, onde fica essa cidade. Não vou chegar nesse mérito não. Como é que funciona? A pessoa chegou mais cedo ao trabalho. Então ela chegou de carro mais cedo. O que essa pessoa faz? Estaciona numa vaga longe da empresa. Longe da empresa. Aí alguém olha e pergunta: ô fulano, você chegou mais cedo. Lá perto da empresa tem uma porção de vagas para você parar seu carro. Por que você parou seu carro tão longe? Olha só que legal. Isso é fato verídico, tá? Mas não vou citar o local não. É fato verídico. Aí o cidadão olhou pro repórter. O repórter fez a pergunta: por que parou tão longe da empresa? O cidadão disse assim, simples. Por exemplo, eu cheguei mais cedo ao serviço. Não estou atrasado, não estou com pressa. Eu parei longe por um motivo. Primeiro motivo: eu posso caminhar até a empresa. Olha só, estou me exercitando de uma forma, estou relaxando. Estou caminhando, então isso faz bem para a minha saúde, esta caminhada que eu faço daqui até lá. Não é grande coisa, mas é alguma coisa já, certo? Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo: caso um colega meu de serviço chegue em cima da hora, por algum motivo ele se atrasou, ele chegou ali com o horário apertado. Ele sabe que ele vai ter vaga perto da empresa. Ele vai parar o carro perto da empresa e vai chegar no horário. Então eu parei longe, que é para mim fazer uma caminhada, que faz bem para a saúde. E caso um amigo meu chegue em cima do horário ou até atrasado, vai ter vaga lá perto. Imagina o senhor chegando atrasado para trabalhar e para longe da empresa. Tem que ir correndo para não perder a hora. Agora imagina se o senhor tem um amigo como eu que deixa a vaga livre lá perto da empresa. Tá vendo, gente? Isso é respeito. Entende? É respeito pelo outro. Por que eu tenho que chegar primeiro e já pegar a primeira vaga lá? Quem chegou atrasado, problema. Não, gente, não é problema. Então trabalhamos todos juntos. Então, o que eu gosto sempre de repetir: a gente está na empresa. Se a empresa falir, todo mundo perde o emprego. Entende? Se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Eu não vou atrapalhar. Então são pensamentos, gente, de pessoas de outro país. Não vou falar que país que é não. Aí não vem ao caso isso aí. Mas foi uma reportagem que foi feita. Viu que atitude interessante? Que atitude respeitosa? Parou longe para caminhar. E caso um amigo chegue em cima da hora, tem vaga perto da empresa. Então, isso são atitudes respeitosas no trânsito. Seja flexível. As pessoas têm interesses distintos. É preciso jogo de cintura para evitar conflitos e buscar soluções criativas para os problemas criados pelos relacionamentos. Além disso, as pessoas mais flexíveis têm melhor capacidade de adaptação quando expostas a diferentes situações ou ambientes. Acabei de falar um pouquinho antes. Interesse distinto. Então, cada um tem um objetivo na vida.
Cada um quer alguma coisa diferente na vida. Como eu falei, se eu posso ajudar, por que eu vou atrapalhar? Ah, mas o cidadão, ele vive assim, 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 assado. É o que ele escolheu. Eu não posso obrigar a ele ter o meu estilo de vida, seguir o que eu sigo. Porque o que é correto para mim, é correto para mim. Nem sempre é correto para os outros. Aí a gente volta de novo no respeito. Tem uma regra geral que deve ser respeitada. Só que cada um também, dentro dessa regra, tem a sua atribuição, tem a sua vontade, tem o seu desejo. Que nem, por exemplo, tem a lei federal. A lei federal de um país gere todos os estados do país. Só que também cada estado, dentro da lei federal, tem a sua própria lei para adaptar para aquele estado. E cada cidade também pode fazer a sua lei. Isso é flexibilidade. Porém, todos respeitam uma lei maior. Essa lei maior tem que ser respeitada. Só que cada região trabalha de uma forma diferente. É igual com as pessoas. Todos nós respeitamos a lei de trânsito. Ah, eu quero andar devagar. Tudo bem, você quer andar devagar? O que determina na lei de trânsito o quanto você pode andar devagar? Ah, eu posso andar tanto devagar. Então você está andando dentro da lei. Devagar. E no canto da direita, para não atrapalhar os demais. Pronto, gente. Você fica no seu cantinho, quem quer passar, passa, vai embora. Você não está fora da lei. Você está seguindo a sua diretriz. Está tendo cuidado consigo. Compreende? Então, seja flexível. Foi o que eu já falei para vocês. Tô no ônibus. Pisaram no meu pé? Eu peço desculpa. Oh, desculpa aí, meu. Te atrapalhei? Você me desculpa. É a melhor coisa, gente. Deixa pra lá. Pô, pisou no meu pé, tem que pedir desculpa. Mas essa pessoa aprendeu a pedir desculpa em casa? Desde criança? E aí, eu tenho que obrigar essa pessoa a ter a minha educação? Então, nesse ponto, eu não exijo educação dos outros, eu mostro a minha. Então, isso é uma certa flexibilidade. Atitudes no trânsito. Dê a vez quando solicitado. Desculpe alguém que cometeu um erro. Não brigue com o outro condutor que parou na sua frente para tentar estacionar uma vaga na via. Olha, gente, isso aí gera conflito. Por exemplo, eu estou querendo estacionar meu carro. Então eu ligo a seta, diminuo a velocidade e procuro a vaga. Quem está atrás tem que esperar. Eu tenho direito à vaga. Às vezes a vaga não dá para entrar de uma vez. Então tá ali, ó. Não fica brigando. É, tá na minha frente me atrapalhando. Não, filho, não tô te atrapalhando. Eu estou estacionando. É meu direito. Percebe? Ó, dê a vez quando solicitado. Se alguém pedir passagem, dê passagem. Ah, o cara fez a coisa errada. O cara vai sem querer te fechou. Bateu. Não bateu, gente. Não teve acidente, não teve nada. Então, tá, valeu. Tchau. Deixa pra lá. Seja flexível. Isso é flexibilidade no trânsito. A educação é primordial. Primordial para tudo. Então prestem muita atenção. Nós andamos nas ruas, mas cada um tem um objetivo. Cada um tem um caminho a seguir. Então sejam flexíveis sempre. Esteja concentrado. Eita, nós, viu? Esteja concentrado, gente. A gente vê na rua muita gente que não tem concentração para dirigir, né? Vamos aí. Estar concentrado é fundamental para que o trânsito flua com segurança. Uma pessoa desatenta atrapalha e pode causar acidentes. Fique longe de tudo que possa causar distração. Olha só que interessante. Então, gente, o que causa distração no trânsito atualmente, hein? Que mata legal. O celular. Percebe? O celular, gente, ele acaba com tudo. O celular causa uma tremenda distração no trânsito. Então, não fica com o celular.
Não fica com coisas que se distraiam. Não fica olhando lojas. Ah, deixa eu olhar uma loja. Que loja bonita. Você está dirigindo. Você quer olhar a loja? Estaciona o carro no local seguro. Tranca o carro e vai lá ver a loja. Não se distraia. Entendeu? Esteja sempre concentrado. Para o quê? Para poder evitar acidentes. Atitudes no trânsito. Olha lá. Não utilize o celular ao volante. Nem como pedestre, ciclista ou motociclista. Sempre sinalize suas intenções de manobra. Tenha atenção quando o semáforo abrir. Fique sempre atentos. Ali, o semáforo. Nos primórdios, não faz muito tempo não. Então, quando você parava o seu carro no sinal vermelho, o semáforo fechou, você parou o seu carro. Qual que era a orientação da época? A orientação da época era você desengatar seu carro e puxar o freio de mão, certo? Por quê? Qual motivo? Você puxar o freio de mão e desengatar seu carro. Porque assim, quando o sinal abria para você, então você ia ter um tempo para pôr primeira, soltar o freio de mão e sair com o carro. Então você ia demorar para sair, certo? Então o que acontece? Alguém que fosse passar o sinal vermelho, até você sair com o carro, esse alguém passaria pelo sinal vermelho e sem causar acidente. Então isso era uma atitude para evitar acidente. Mesmo porque os freios do carro não eram tão eficientes como são agora. Nós temos freios eficientes, mas assim, eficiente para quem sabe usar o freio. Hoje em dia, vocês perceberam que está ao contrário. Tem um marcador de tempo indicando quando o sinal vai abrir. E no outro semáforo, quando ele vai fechar. Então você vê lá, opa, falta 2 segundos para fechar o semáforo. Então você vai frear para não passar o vermelho. E o cidadão do outro lado, opa, falta 2 segundos para abrir. Para quê? Para ele já engatar o carro, já ficar pronto para sair. Por quê? Tem tanto carro na rua, que no horário de pico, isso já não é mais problema com a velocidade. O problema agora é em deslocamento. A pessoa quer andar. Então se a pessoa demora para sair com o seu carro no sinal verde, o que acontece? Atrapalha todo mundo que vem atrás. E esse todo mundo demora, atrapalha, congestiona. Então o objetivo hoje aqui nas grandes cidades é a fluidez do trânsito. Antes não. Antes o objetivo, como tinha menos carro, o freio não era tão bom, o objetivo era demorar para sair mesmo. Demorar para evitar acidente. Mas hoje em dia já se tornou raro esse tipo de acidente na saída do sinal. É raro. Entende? Então estão mudando as atitudes. Olha lá, ciclista e pedestre. Ou motociclista também. Eu não sei. Mas tem ciclista que pensa que é motociclista. É perigoso isso aí. Porque ele anda como se fosse moto. Bicicleta, gente, não é moto. Bicicleta é bicicleta. Então tem uma regra para bicicleta. A moto é outra regra. O pedestre é outra regra. Então todos têm que respeitar suas regras para não haver conflitos. E para você fazer a regra corretamente, você tem que estar atento, tem que estar concentrado. Tenha bom senso e sabedoria. Daqui a pouquinho eu vou mostrar no videozinho lá o bom senso como é fundamental. Então tenha bom senso e sabedoria. Qualquer situação ou problema tem mais de uma maneira de ser interpretado ou resolvido. O controle das situações está sempre na ação de quem age com bom senso e ponderação. Como que é isso? Tudo tem 2 pontos, certo? Por exemplo,
o leão e a zebra. Para a zebra, o leão é um animal do mal. Para a zebra, o leão é perigoso. Para a zebra, o leão é tudo de ruim. Tanto que a zebra vê o leão, a zebra corre. Agora vamos lá no ponto de vista do leão. Para o leão, a zebra é comida. Simples assim, gente. Entende? Então depende do ponto de vista que você tem. Depende do ângulo que você olha. Se você olhar o trânsito de São Paulo como pedestre, você vai ter uma visão. Se você olhar o trânsito de São Paulo como motorista de carro, outra visão. Como motociclista, outra visão. Motorista de ônibus, motorista de caminhão, motorista de carreta. Então cada um tem a sua visão do trânsito. Portanto, cada um vai ter a sua solução. Por isso que vem ali, ó, o bom senso. Exemplo de bom senso. O pedestre vai atravessar uma via, certo? Na esquina tem a faixa de pedestre. Então, o carro que vai entrar na via que o pedestre vai atravessar, o carro que vai entrar, ele tem que parar e dar passagem para o pedestre. Essa é a norma, essa é a regra, certo? Só que o pedestre, ele além de pedestre, ele também é condutor. O que ele percebeu? Que ele vai atravessar e o carro vai parar para ele poder passar. Só que o pedestre, ele vê ao longe e vê o que? Um caminhão carregado descer na rua que está o carro e não tem como parar nem desviar. O que o pedestre faz? O pedestre para e dá sinal para o carro: vem. Aí o carro avança sobre a faixa, o caminhão passa, não tem acidente. Então, no caso desse ponto, o pedestre teve o bom senso de ceder a passagem, mesmo sendo dele. Porque que ele viu que se ele não desse a passagem, iria causar um acidente. Porque o carro estava fazendo certo, parando para ele atravessar. Porém, viu um caminhão atrás, carregado. Será que o caminhão conseguiria parar? Então, gente, isso é um bom senso. Mesmo você estando certo, ó, para evitar acidente, deixa o cara passar, vai. Fazer o quê? Isso é sabedoria. Isso é bom senso. Atitude no trânsito. Não participe de brigas e desentendimentos. Se presenciar uma briga, acalme os ânimos. Pense sempre antes de agir. Seja justo e mantenha a calma. É muito complicado você se envolver em briga dos outros. Mas dentro do possível, tenta apartar a briga. Porque eu não sei o que aconteceu, tô chegando agora. Estão brigando. Isso sim, isso é errado. As pessoas agirem de forma violenta uma com as outras. Então essa é a atitude no trânsito. Ter bom senso, ter sabedoria para evitar esse conflito. Ficou claro? Então tome muito cuidado. Seja humilde. Reconhecer os próprios erros com humildade e simplicidade. Tenha propriedade de dissolver os desentendimentos na raiz. Entretanto, nos relacionamentos, poucos são aqueles que reconhecem seus próprios erros. Gente, você errou de alguma forma? Entenda que você errou. Se desculpe, reconheça, realmente fiz errado. Então vamos corrigir, vamos melhorar isso aí. Entende? Então, reconhecer que está errado é o primeiro passo para você crescer como pessoa. Humildade. Nós não somos donos da verdade. Nós estamos aqui de passagem. Então nós temos que viver em harmonia uns com os outros. Então se você entender o problema, tá ali, ó. Se você entender o problema, você consegue acabar com ele na raiz. O problema é que poucas pessoas reconhecem que estão erradas. Atitudes no trânsito. Ao cometer um erro,
sempre peça desculpas. Tome cuidado com expressões utilizadas em uma conversa e com o tom de voz. Às vezes, um obrigado, um tom de voz errado, é uma ofensa. Tá, obrigado aí, obrigado. Que obrigado que é esse? Obrigado nervoso? Tá bravo? Você não tá arrependido de verdade? Então, às vezes, o tom de voz diz muita coisa. Demonstra arrogância. Geralmente, pessoas arrogantes não são muito bem ouvidas. Então, errou. Ô meu, me desculpa. Me desculpa. O que eu posso fazer para reparar meu erro agora? Entendeu? Conversa. Se entenda. Porque tem outro detalhe também. Outro detalhe importante. Nós não conhecemos todas as pessoas. Eu não conheço todas as pessoas, portanto eu não sei a índole dessa pessoa. Se é uma pessoa de boa índole ou uma pessoa de má índole. Se a pessoa vai aceitar ou não o que eu estou fazendo. Então pode gerar um conflito, uma consequência pior. Então tomem muito cuidado. Equilíbrio. Equilíbrio. Oh, coisinha difícil, né? Vamos lá. Equilíbrio. Controlar o próprio temperamento é fundamental para quem quer, deseja e necessita desenvolver uma boa capacidade de comunicação e negociação. Então, gente, o que é esse equilíbrio? Esse equilíbrio é buscado entre as pessoas para não ser muito nervoso, para não ser muito calmo, não ser muito alegre, não ser muito triste, não ser muito quieto, não ser muito falante, tudo na medida correta. Então você tem que praticar muito tempo para poder buscar esse equilíbrio, para ter uma capacidade de comunicação boa, poder resolver problemas, negociar. O negociar não é só financeiro não, gente. É problema, gerir problemas. Opa, vamos ver. Ó, tem um problema aqui, eu posso fazer assim. Como é que você pode fazer? Assado? Opa, perfeito, vamos resolver isso aí. Então vai ter uma conversa, vai ter um consenso. A partir desse consenso, resolvemos o problema. Então, equilíbrio sempre, para não ser uma pessoa totalmente perdida, onde as pessoas não te ouvem. Ah, esse cara é louco, ele fala gritando, ele não fala coisa com coisa, ele, sei lá, é estranho. Então, é uma pessoa desequilibrada, não é muito bem ouvida. Atitudes no trânsito. Compreenda atitudes incorretas do outro. Não se descontrole quando se sentir lesado. Reflita antes de buzinar ou reclamar com alguém. Exemplo: maldito! Por que parou na minha frente? Esse cara é louco, parou do nada. Mas você está xingando, mas você não viu que ele parou? Porque uma criança atravessou a rua sozinha sem olhar. Se ele não para, tinha atropelado a criança. Cadê a sua distância de segmento? Perceberam? Distância de segmento. Distância de segurança. Para você evitar essa colisão. Se você parou, quer dizer que você estava certo, estava distante dele. Então ele viu uma criança e ele parou. Você não tem que xingar o porquê ele parou. Você tem que parar e vida que segue. Você não viu a frente do carro dele. Percebe? Então não fica achando que só você está sendo lesado. Vai buzinar? Qual o motivo? É pra xingar? É pra avisar alguém? É que eu tô estressado? Percebem? Então o equilíbrio é fundamental para uma boa condução. Pratique a empatia. Pratique a empatia. Essa é a habilidade de se colocar no lugar da outra pessoa para poder ver, ouvir
e sentir através da perspectiva dela. Muito útil nos relacionamentos, porque ao demonstrar que sabemos como a outra pessoa se sente, muitas vezes as razões do conflito deixam de existir. Por exemplo, tem um filme que é O Último Samurai, com Tom Cruise. Acho Tom Cruise. Ele entra na casa da senhora japonesa lá, que ele foi preso pelo exército. Ele entra de bota, cheio de barro na bota, e entra sujando a casa todinha. A dona da casa não reclamou com ele, não falou nada. Ela fez o quê? Simplesmente foi lá limpar o barro do chão. Um chão bonito de madeira, lindo chão. Por que ela não brigou com ele? Porque no costume dele na época, tô de sapato, entro em casa de sapato e acabou. Eu entro, depois limpa, tô nem aí, fica sujo. Então é o costume que ele tinha. Então ela foi lá limpar. Aí virou pra trás, viu a mulher sujando todo aquele barro. Tipo assim, ele pensou: ué, limpando barro? Da onde veio esse barro? Olhou pros pés dele. Aí ele percebeu, ele que trouxe o barro. Então ela, sem ter reclamado nada com ele, ele aprendeu. O que ele começou a fazer? Tirar a bota do lado de fora, para não trazer sujeira para dentro da casa. Tá vendo? Então, ela se colocou no lugar dele. Tipo assim, ele veio de outro país, é prisioneiro aqui. Então ele não sabe que tem que tirar a bota para entrar. E ele também fez que nem ela. Ele olhou assim, caramba, toda vez que eu entrar de bota aqui, vai sujar de barro, ela vai ter que limpar. Olha que ruim. Tá vendo? Então os dois tiveram empatia. Um se colocou no lugar do outro. Teve discussão? Teve briga? Não, gente. Resolveu-se. Ele começou a tirar o pé. Tirar o sapato fora da casa. Entendeu? Do filme O Último Samurai. Percebe? Então isso é empatia. É você olhar pelo olho da outra pessoa. Que às vezes o costume de um é um, o costume de outro é outro. Se você não entender isso, não tem como ter um bom relacionamento, não tem como ter conversa, não tem como ter entendimento. Atitudes no trânsito. Ao avistar um ciclista ou um pedestre, se coloque no lugar dele. Perceba as suas dificuldades. Não julgue o outro se esse não é o seu papel. Então nós não temos que julgar ninguém. Vamos aqui agora a outro exemplo aqui, no caso do ciclista. Há um tempo atrás, não vou lembrar o ano não, tá gente? Eu estava ministrando aula de volante para um rapaz. Tô tranquilo, ensinando para ele, explicando, entra assim, faz a curva, explicando bonitinho, dando aula direitinho para ele. Numa dessas aulas, nós encontramos um ciclista andando no canto da rua com a bicicleta. Então o ciclista não estava fazendo nada errado. Tá certinho no cantinho dele e nós com o carro da autoescola, tentando passar. Aí com muito custo o aluno ficou meio assustado assim, olhou, abalou um pouquinho e passamos o ciclista. Pouco depois, o meu aluno perguntou assim: ô Márcio, quando a gente passa perto de bicicleta, é sempre assim? Dessa forma? Difícil de passar com carro e perigoso para bicicleta? Eu falei: ô aluno, quando tem a bicicleta no canto, é perigoso, tanto pra gente, que a gente, ó, você viu? A gente quase pegou de frente com o carro que tava vindo ao contrário, mas não deu certo. A gente quase acertou a bicicleta. Você viu o perigo que é? Ele olhou bem e falou: Márcio, a partir de hoje, quando eu sair de bicicleta na rua, vou tomar mais cuidado com os carros. Porque ele era ciclista, ele tinha visão de ciclista, então ele agia como achava que era certo. Quando ele sentou no volante do carro, no banco do motorista, ele viu como que é um ciclista em relação ao carro. Ele viu a dificuldade que é para o carro passar perto do ciclista, como que é perigoso para o ciclista, como é difícil você ver a distância.
Então ele tinha o ponto de vista do ciclista. A partir daí, ele teve o ponto do motorista. Então ele não se colocou no lugar do outro. Ele estava no lugar do outro. Aí ele entrou no lugar do motorista. Tá vendo? Então ele percebeu como que é. Então, gente, sempre se coloque no lugar do outro. Oh, esse cara tá vindo de bicicleta aqui pra atrapalhar. Pera aí. Às vezes a bicicleta é o único meio de transporte que ele tem. Ele não tem dinheiro para pagar ônibus. Ele não tem um carro, não tem uma motocicleta. Ele tem a bicicletinha dele, que é o transporte para ele trabalhar. Percebe? Então, deixa. O que você puder fazer para ajudar, ajude. Caso contrário, não atrapalhe. Dessa forma se evita muito problema, gente. Evita-se muitos e muitos problemas. Seja educado. Seja educado. Aí a educação envolve muitas questões e muitos níveis, né? Vamos aqui ver. Cultivar as boas maneiras. Saber o valor da civilidade. São atributos indispensáveis para quem sabe que o sucesso pessoal e profissional depende da qualidade dos relacionamentos. Você é uma pessoa educada. Você vai procurar emprego numa empresa. Aí algum conhecido, opa, ô chefe, contrata esse cara, ele é gente boa. Ele é legal pra conversar, ele conversa bem, trabalha direitinho. Agora, você é mal educado. Você briga à toa, você é encrenqueiro. Chega nessa empresa, chefe, contrata esse aí não, que ele é mó brigão. Lá na rua briga com todo mundo, xinga todo mundo. Ele sai passear com o cachorro, deixa o cocô do cachorro jogado no chão. Esse cara é muito mal educado, chefe. Ele não respeita ninguém. Então, ou seja, perdeu o emprego. Então, boas maneiras, gente. Boas maneiras sempre é a melhor opção. Porque você faz o seu marketing pessoal. É a sua propaganda. É o que os outros pensam de você. É o que você mostra pra eles. Então, educação é indispensável para tudo. Tá vendo? Atitudes no trânsito. Trate bem as pessoas. Seja gentil. Oh, bom dia. Como vai? Oh, pode passar. Uma coisa que se perdeu muito aqui nos grandes centros urbanos foi a questão do bom dia. Você passa no interior. Você deve saber o que eu estou falando. A gente passa no interior do lado de uma pessoa. Qualquer pessoa, a gente nem conhece, nunca viu na vida. Oh, bom dia. A pessoa, bom dia. A pessoa responde. Aí você, bom dia, bom dia. Aqui, não sei o motivo, as pessoas não se tratam assim. É difícil. A pessoa, oh, bom dia, tudo bem? É raro acontecer isso. É raro. Então não se sentam ofendidos caso a pessoa chegue e não te cumprimente. Às vezes é a correria do dia, é o costume, é o momento. Vou até contar um fato engraçado. Fato engraçado. Que eu sempre vou pro interior, tem bastante parente no interior, né? Aí eu tenho um primo aqui de São Paulo, que não vai muito pro interior. Meu primo daqui de São Paulo. Então ele dá uma de galanteador, fica falando bom dia pras moças. E aqui as moças em São Paulo geralmente viram a cara ou xingam. Vira a cara ou xingam. Então ele fala bom dia de bagunça. Virou bagunça pra ele. Bom dia de bagunça. Ele sabe que vai tomar xingo. Ou as virou a cara. Pronto, vamos pro interior. Vou falar que cidade que é não, tá? Aí tô lá andando com ele lá no interior com ele. Aí ele foi nessa brincadeira. Falou bom dia pra uma moça que tava passando. Falou bom dia. Tipo assim, vai me xingar, né? Vai virar a cara. Na hora que ele falou bom dia, ela falou assim, bom dia, tudo bem? Quem é você? Eu cutuquei ele. E aí, meu? Continua a conversa. Tchau. E larguei ele com a menina. E ele ficou... Não sabia o que fazer. Porque acostumado com gente mal educada. Então, gente, educação é bom pra tudo. É bom pra todos. É costume.
Então, se a pessoa não demonstra a educação dela, demonstre a sua. Você vai ver coisas assim indescritíveis. Então, sejam sempre educados, principalmente ao dirigir. Seja persistente. Ó, não é chato, tá? Para manter as qualidades necessárias aos bons relacionamentos, é preciso utilizá-las continuamente. Uma outra vez apenas não basta. Para isso, é necessário ser perseverante até que os resultados apareçam. Como que é isso? Alguém mora num apartamento. O porteiro, muitas vezes ele é despercebido. Muitos locais eu já vi acontecer isso aí. O porteiro fala bom dia, ninguém responde. Mas independente de qualquer coisa, o porteiro sempre fala bom dia. Ele é persistente, é perseverante. Hora ou outra, as pessoas vão se tocar e vão responder para ele. Tá vendo? Então sejam sempre perseverantes. Não desistam nunca. Nunca. Tem uma história de um motorista, né? Um motorista particular. Então o dono da empresa entrava no carro, ele, bom dia, senhor. O dono nunca respondeu bom dia para ele. Nunca. E mesmo assim passou-se anos ele transportando o dono da empresa. O dono da empresa nunca conversava com ele. E ele sempre falava bom dia. Bom dia, boa tarde, bom trabalho, até logo. Sempre, todos os dias, mesmo não tendo resposta do dono. Certo dia, ele comentou com uma das funcionárias da casa que estava com dificuldade financeira, né? Tava com problemas financeiros, tal, apesar do trabalho ganhar um salário razoável, mas ele teve problemas. A partir daí, o que aconteceu? Todo dia chegava de manhã para trabalhar, tinha uma sacola de compras ali no armário dele. Ele estranhou, tal, tá no armário pra mim, né? Pegou, pensou que era do dono. Aí ele começou a agradecer as compras também pro dono. Mas o dono da casa, o dono da empresa, nunca respondeu. E passou o tempo assim. Aí todo dia lá tinha uma sacolinha de compra pra ele no armário dele. Ele agradecia o dono da casa, foi o que ele imaginou, né? Certo dia, o senhor faleceu. Então o dono da casa faleceu, né? E quem assumiu a empresa foi o filho. Aí ele falou, quando o filho entrou no carro, falou bom dia pro filho. O que aconteceu? Aí ele, opa, o filho fala bom dia, né? Ô, bom dia, patrão. Aí conversando com o filho, aí ele comentou, não, o seu pai, excelente pessoa, só que ele nunca respondeu um bom dia meu. Nunca conversou comigo como o senhor está conversando agora. Aí o filho explicou, sabe qual é o problema, seu motorista? O meu pai era surdo mudo. Tá vendo? Aí ele entendeu porque o dono não respondia o que ele perguntava. Mas na pessoa, ele educado, ele sempre manteve a educação dele. Aí ele descobriu que também era o pai dele que através da empregada descobriu que estava com dificuldade e mandou fazer a comprinha para ele pôr lá no armário dele todo dia. Entende? Então a pessoa boa não precisa demonstrar, não precisa ficar com muita coisa, mas demonstra o seu lado melhor. Você pensa que as outras pessoas não estão vendo, não estão ouvindo, mas alguém está vendo e alguém está ouvindo. Percebe? Aí ele descobriu todo o segredo por trás. Então, gente, seja persistente. Seja persistente, faz o certo sempre. Porque o certo não tem erro. O certo não tem erro. Pratique todas essas dicas que eu passei para vocês aí. Não desistam. Persistam. Façam tudo. Como eu disse, e vou dizer outras vezes ainda, vocês que estão começando agora são o futuro do trânsito, são o futuro das nossas ruas.
São nossos futuros condutores. Então, se vocês não fizerem nada para melhorar, vai ficar na mesmice que eu já passei para vocês. Vão ficar repetindo erros e repetindo mais erros. Então, persistam sempre. A perguntinha aqui, ó. Então, gente, vamos lá fazer um questionamento aqui simplesinho, só para dar umas orientações para vocês. Então, tá lá em cima. Ó, assinale a alternativa correta. Então, começa por aí as questões. A ler o enunciado. Então, se está falando para assinalar a correta, quer dizer que nós temos 3 incorretas. Cuidado que às vezes a pergunta é assinale a incorreta. Portanto, lá embaixo vai ter 3 corretas. Então, vamos lá. Vamos continuar a pergunta. Então, é a correta, hein? A força centrípeta, aderência e a transferência de massa são 2 pontos. Alternativa A, condições adversas. Alternativa B, automatismos corretos. Alternativa C, leis da física que se relacionam ao ato de dirigir. Alternativa D, atos inseguros do motorista. Portanto, quem fez todas as aulas de gestão defensiva e acompanhou esses dias todos com a gente aqui, vai ver que isso aí não se enquadra em condição adversa. Condição adversa é um fato inusitado, um fato inesperado que nos propicia risco e compromete a segurança ao dirigirmos. Então isso aí não compromete a segurança diretamente. Automatismo são ações automáticas de forma correta, que seria o que? 2 mãos no volante, frear antes de afundar a embreagem. Entende? Então tudo isso é automatismo correto. Lá embaixo D, atos inseguros do motorista. Ué, ato inseguro do motorista seria o que? Andar na contramão, passar sinal vermelho, dirigir com a mão só. Isso é ato inseguro. Então, possivelmente são leis da física que se relacionam ao ato de dirigir. Essa é a resposta correta. Leis da física. Questão 2. Opa! Tempo de reação é aquele que transcorre entre. Alternativa A, tempo aproximado de 2 segundos. Alternativa B, acionar o freio e parar. Alternativa C, ver o perigo e acionar os freios. Alternativa D, perceber o perigo e parar. Vamos ver. Alguém já respondeu ali, hein? Vamos ver se está certa a resposta. Então, tempo aproximado de 2 segundos. Isso aí é um questionamento que faz parte da distância de segmento. 2 segundos de distância do carro da frente. Então, eu estou distante do carro da frente 2 segundos. Acionar o freio e parar. Então, eu pisei no freio e o carro parou. Então, frear é uma reação. Frear é uma reação, certo? Só que para reagir, tem alguma coisa antes de reagir. Eu não posso reagir direito. Lá embaixo, C, ver o perigo e acionar o freio. Ó, ver o perigo, depois frear. Será? E D, perceber o perigo e parar. Vamos lá. A primeira é distância de segmento. Alternativa A. Alternativa B, acionar o freio e parar. Essa é a distância de frenagem. É o momento que eu piso no freio até o carro parar. Alternativa D, lá embaixo, perceber o perigo e parar. É do momento que eu vejo o perigo até o carro parar totalmente. Então essa é a distância de parada ou parada total. Então sobrou o que? Alternativa C. A distância de reação
é aquela que eu reajo ao perigo. Então eu tenho que ver o perigo e reagir. Então ver o perigo e acionar os freios. Ver o perigo e acionar os freios. A alternativa C é a correta. Olha, essa do risquinho eu detesto. É, gente, é o que muitos pensam, né? Mas a do risquinho, ela é boa. Por quê? Porque você consegue desmembrá-la em 3 questões em uma. A partir daí você consegue, nas alternativas, ver qual seria a correta. Então, lá em cima, assinale a alternativa que responde à questão. Então, assinale a alternativa que responde à questão. A chuva é condição adversa do ponto. Lâmina d'água na pista é condição adversa da vírgula, possibilitando a ocorrência de hidroplanagem, que pode ser aumentada por determinadas condições adversas do... Vamos lá. Vamos ver as alternativas agora, gente. Vamos eliminar as absurdas. Então, veículo via condutor são condições adversas. Tempo via veículo são condições adversas. Condutor, máquina, passageiro. Bom, eu não citei em condições adversas a palavra máquina. E no caso ali da terceira, passageiro, passageiro pode aumentar a hidroplanagem? Então, elimina C. C não é, entendeu? A gente elimina uma absurda. Veículo, chuva e tempo. Ó, o tempo ali a gente vê como clima. Então vamos ver se chuva e tempo entra lá em cima. Porque chuva é condição adversa, clima é condição adversa. Mas vamos lá analisar lá em cima agora. Então, assinale a alternativa que corresponde correta a questão certa. A chuva é condição adversa do veículo. Tempo. Opa! É condição adversa de tempo, né? Tempo ou clima. Então, a B é uma forte concorrente à correta, hein? E condição adversa de condutor? Não, condutor é condutor, gente. E lá embaixo, D, veículo. Então, chuva não tem nada a ver com o veículo. Opa! Ó, tá vendo? Pela primeira, a gente já pode deduzir que é a B. Que ó, chuva é condição adversa do tempo. Mas vamos continuar, vamos. Lâmina d'água na pista é condição adversa da chuva, máquina, da via. É a condição adversa da via, água na pista. Água acumulada na pista. É a condição adversa da via. Possibilitando a ocorrência de hidroplanagem, que pode ser aumentada por determinadas condições adversas do veículo. Como assim? Veículo com pneu careca. Então, resposta certa é essa mesma. B. Então, vamos ler a alternativa completa. A chuva é condição adversa do tempo, ponto. Lâmina da água na pista é condição adversa da via, vírgula, possibilitando a ocorrência de hidroplanagem, que pode ser aumentada por determinadas condições adversas do veículo. No caso, pneus carecas, excesso de velocidade aumentam a hidroplanagem. Tá vendo? Então, às vezes você vai eliminando uma por uma. Tem, mas às vezes você está com pressa, viu que já dava tempo na primeira, já é mais fácil de acertar. Então a gente trabalha às vezes eliminando as erradas. É mais fácil que procurar a certa, senhora, hein? Vamos continuar aqui, gente. Vamos prosseguir. Automatismo correto significa. Então é uma coisa certa. Automatismo correto. Atenção fixa, atenção dispersa, gesto efetuado de forma segura,
indisciplina na condução do veículo. Ó, quando eu comentei com vocês sobre atenção fixa é uma atenção concentrada. Atenção dispersa é uma atenção confusa. Tá vendo? Então, essas atenções não são adequadas para dirigir. Essa atenção aí, elas são fora do objetivo. Então, atrapalha o cara ser concentrado demais. Ele só vê um ponto. Ou o cara ser disperso demais. E lá embaixo, ó, indisciplina. Indisciplina não é correto. Então, sobrou o quê? Gesto inconsciente efetuado de forma segura. Entendeu? Essa foi mais simplesinha de achar. Agora, se você não lembra de condição adversa de atenção, aí você pode se confundir. Será que a fixa é correta? Mas é uma coisa automática, ó, é inconsciente. Então a atenção não é inconsciente. Você está dispondo a atenção. Então a alternativa correta é a C. Gesto inconsciente efetuado de forma segura. Vamos continuar. 5. Dirigindo um veículo, ao se aproximar de um cruzamento com um sinal luminoso, você observa que a luz amarela está acesa. Eita! Neste caso você deve. Luz amarela é complicada, hein, gente? Luz amarela é complicada. Diminuir a velocidade do veículo e passar. Diminuir a velocidade e parar o veículo. Observar o tráfego dos veículos e passar. Aumentar a velocidade do veículo e passar. Essa aí eu vou passar para responder para vocês, certo? E depois vou comentar. Mas só que depois essa aí entra em um pouquinho em legislação de trânsito. Ó, direção defensiva, que entra um pouquinho com legislação de trânsito. Então vamos lá. O amarelo é para diminuir a velocidade do veículo e passar? Não. Se o sinal mudou de fase, mudou do verde para o amarelo, algum motivo tem. Que eu sei que o verde é para seguir. Vamos ver lá embaixo a D. Aumentar a velocidade do veículo e passar. Tem gente que faz isso aí. Dá amarelo, acelera para passar no amarelo. Será que é certo acelerar a velocidade? Pensa, a via é de 60 km por hora. Você já está a 60. Vai aumentar mais para... Aí, vai dar excesso de velocidade. Então o negócio é meio estranho aí, né? O amarelo é para observar o tráfego dos veículos e passar. Gente, se o semáforo tá verde para você, passou para o amarelo no cruzamento, é que a outra via tá no vermelho. Então os outros veículos estão parados. Não tem que observar o tráfego dos outros e passar. Tá parado os outros. Então sobra o que? Diminuir a velocidade do veículo e parar. Que seria a resposta correta. Então o amarelo, gente, ele indica atenção, indicando, ó, isso é a lei, tá? Amarelo indica atenção, vírgula, indicando a iminência da parada obrigatória. O que isso quer dizer? Quer dizer que o amarelo é para parar. Então o verde é siga, o amarelo pare e o vermelho fique parado. Perceberam? Então verde siga, amarelo pare, vermelho fique parado. Perfeito. Só que é assim, gente, nós estamos no Brasil, tá? Então vamos entrar agora legislação com um pouquinho de direção defensiva, certo? Como você tem que interpretar a luz amarela, então? A luz amarela é assim interpretada: pare se não for perigoso. Então o amarelo significa pare se não for perigoso. Como assim? Professor, como assim perigoso? Por exemplo, você está vindo na via, o sinal verde ficou amarelo. Só que você está em cima da faixa. Impossível parar. Então você passa no amarelo. Ponto.
Sequência. Você tá vindo no amarelo, tá com a distância, desculpa, tá vindo no verde, aí dá o amarelo. Tem espaço para você parar? Tem. Só que é o seguinte, se você parar, tem um carro na sua cola. Se você parar, ele bate em você. Então o que você acaba fazendo? Passando no amarelo. Entende? Você passou no amarelo porque tinha um carro. Se você para, o de trás bate. Então o amarelo é pare se não for perigoso. Isso que é o amarelo. É ali, ó. É diminuir a velocidade e parar o veículo. Só que às vezes tem alguém atrás de você e você não consegue parar. Às vezes você está em cima do cruzamento, não tem como parar. Então você acaba passando no amarelo. Mas se você tiver espaço, distância, não tiver ninguém atrás de você, o amarelo é para parar. Ficou claro, gente? Então muito cuidado. Passe no amarelo se não for perigoso. Pare no amarelo se não for perigoso. Ah, mas professor, tinha um cara na minha cola, eu passei e tomei a multa de sinal vermelho. Ó, melhor pagar uma multa do que sofrer ou causar um acidente e ter consequências piores, né? Concorda? Vai que você para, bate o carro, alguém morre. Tá vendo? Já tô chegando no pior, morreu alguém, porque quebrou o pescoço na pancada de trás. Então é melhor você pagar a multa nesse caso. Lembrando, você nunca troca um acidente por outro. Entende? Não troque um acidente por outro. Se você vai contra a lei para evitar um acidente, perfeito. Mas se você vai contra a lei para causar outro acidente, aí não é muito bom não, tá? Então nunca troque um acidente por outro acidente. 6. O contato dos pneus com o solo é chamado de alternativa A, aderência. Alternativa B, derrapagem. Alternativa C, aquaplanagem. Alternativa D, hidroplanagem. Bom, vamos aqui ver agora aqui de baixo para cima. A D primeiro. Hidroplanagem é quando o carro está planando sobre um líquido, no caso, água. A aquaplanagem é igual a hidroplanagem. O carro está planando, flutuando sobre água. B, derrapagem. O carro está derrapando, está planando também sobre alguma coisa. Então, essa derrapagem pode ser por óleo, pode ser por água, pode ser por terra, areia. Então, derrapagem. Então, sobrou o que? A, aderência. Então, o contato do pneu com o solo é chamado de aderência, porque adere, prende, faz o que? Atrito. Então, a alternativa correta seria a alternativa A, aderência. Essa foi fácil, hein? 7. O acidente que envolve apenas um veículo e que não se conhece suas possíveis causas chama-se atropelamento, abalroamento. C, colisão misteriosa. D, capotamento. Bom, o acidente que envolve um veículo. O atropelamento envolve um veículo e um pedestre. Um atropelamento. E que não se conhecem as possíveis causas. Bom, possível causa: o carro subiu na calçada, atropelou um pedestre. O pedestre entrou no meio da rua, foi atropelado pelo carro. O carro passou o sinal vermelho, atropelou o pedestre. O pedestre entrou na frente do carro pela faixa com o sinal aberto para o carro, foi atropelado. Então, atropelamento não é. Abalroamento é quando você leva uma colisão lateral, né? Capotamento nem se fala, é capotamento. Misteriosa, ó, mistério. Olha que legal. Onde não se conhece suas causas. Então é uma coisa misteriosa. Então, a alternativa correta seria colisão misteriosa. Então isso era muito comum tempos atrás. Hoje em dia é raro uma colisão misteriosa. Por quê?
A perícia de trânsito evoluiu a tal ponto que eles conseguem, a partir de evidências no local do acidente, descobrir sua causa. Às vezes, opa, esse carro bateu porque falhou o freio. Olha lá, o carro escorregou naquela mancha de óleo. Então consegue analisar e descobrir a causa. Então raramente hoje em dia acontece uma colisão misteriosa. Porque se é uma análise profunda pela perícia, eles descobrem as causas da colisão misteriosa. Então isso não é tão comum mais como era antigamente. E geralmente o acidente é grave, porque o condutor morre e não tem ninguém para contar a história. Ou aconteceu uma coisa tão absurda que o motorista tem vergonha de contar. Não sei o que aconteceu. Quando eu vi, bateu no poste. Ó, gente, imagina assim, pneu do carro. Pneu do carro, ele é de borracha, inflado com ar, certo? Então o que acontece? Você vai estacionar seu carro. Só que você vai estacionar muito rápido. Se eu sou um bom motorista, então eu paro rapidinho. Aí sai muito rápido para estacionar. Só que nessa rapidez, o pneu do carro, ele belisca na quina da guia. O que acontece? Como é borracha, o carro pula para cima da calçada e bate no poste. Aí o cara não entende, mas como é que eu bati no poste? Fica com vergonha de contar que ele veio rápido com o carro e bateu no poste. Na verdade, foi erro dele, porque ele veio muito rápido, a roda beliscou na guia e foi puxado o carro para cima da calçada e colidiu com o poste. Então muitas vezes o condutor fica com vergonha de contar o erro. Então é comum acontecer. E como ele não conta o erro, então é classificado como colisão misteriosa. 8. Quando os pneus perdem contato com o piso em razão de uma fina camada d'água formada na pista, dizemos que está ocorrendo uma... Ó, gente, essa é legal. Porque umas questões anteriores aí, respondeu essa aí. É isso mesmo. Foi respondida. É fácil assim, né? É legal quando na prova tem resposta de outras questões. Por isso que é aconselhável, antes de você responder a prova toda, ler a prova toda. Que às vezes uma questão responde outra. Pena que não acontece muito isso em concurso público, né? Eles fazem questão de uma questão da prova ser totalmente alheia à outra. Pra você não buscar resposta na própria prova, né? Mas na escola é comum, gente. No Detran acontece também, ó, que nem aconteceu aí, ó. Então lá. Condição diversa de clima, tempo. Não. Derrapagem. Derrapagem é por óleo, água, terra, areia. Aquaplanagem. Forte candidata. Substerçamento. Misericórdia, que é isso? O que é substerçamento? É aquele negócio lá que eu expliquei pra vocês. Ó, que negócio lá, hein? De transferência de peso pra frente ou pra trás no veículo. Então, substerçamento é quando você acelera e o peso é transferido para a parte de trás do veículo. Então, gente, sobrou uma ali. Sobrou o quê? Alternativa C. Aquaplanagem. Aqui, ó, água na pista. Aqua. Tá vendo? Então já deu para captar bem essa aí. Aquaplanagem é a resposta correta. Não, bicho, mas esse negócio de não é o contrário, hein? Então tem 3 certas e uma errada. Não constitui fundamento da prevenção de acidentes. Não constitui fundamento da prevenção de acidentes. Interação é interagir com outras pessoas. Interação não constitui. Conhecimento. Conhecimento. Conhecimento do quê? Atenção. Atenção. E agora? Atenção e decisão. Então vamos lá. Qual dessas 4 não constitui fundamento? Então vamos relembrar aqui os fundamentos da direção defensiva.
São 5. Conhecimento. Ah, tá ali, conhecimento, lembrei. Atenção. Opa, tá ali, atenção. Previsão. Não, não tem previsão ali. Habilidade. Não tem habilidade. E ação barra decisão. Não tem. Ah lá, interação. Interação não faz parte de um fundamento. Ah, entendi. Mas é o seguinte, essa é uma das questões que para você responder tem que estudar um pouquinho, tá? Se você não conhecer os fundamentos da direção defensiva, fundamentos ou elementos da direção defensiva, aí não dá para responder essa aqui. Acaba confundindo. Mas se você conhece, você responde com total facilidade a resposta errada. A. Interação. Não faz parte. Complicou. Quando o veículo desgarrar a parte dianteira, saindo da curva, está acontecendo um comportamento de... essa complicou, gente. Nós temos ali, ó, sobreesterçamento, hidroplanagem, aquaplanagem e subesterçamento. Então vamos eliminar as erradas aí. Essa é uma questão considerada difícil, hein? Bem complicada essa questão, gente. Essa aí é meio na sorte. Então, hidroplanagem e aquaplanagem, já sei que não é. Que hidroplanagem e aquaplanagem é praticamente a mesma coisa, ok? Então, elimina essa aí. Sobrou lá sobreesterçamento e subesterçamento. Então, esterçamento é de esterçar, de fazer curva. Só que assim, tem de alternativa D, hein? Será que é D? Olha lá. Numa curva, se você for muito rápido e frear na curva, o carro pode sair de frente. Aí ele sai de frente, ó. Desgarrar a parte dianteira saindo da curva. Se você frear na curva, ele pode sair da traseira. Então, quando o veículo desgarra a parte dianteira, saindo da curva. E agora, hein? Nós ficamos com duas aí, gente. Quando é assim, não tem muita opção. A opção, no caso, é chute, que são palavrinhas mais específicas. Tem que ter um estudo muito mais aprofundado disso aí. Então aí vamos ver. A resposta correta é A. É a alternativa. D. Opa, alguém acertou lá embaixo, hein? Perfeito. Subesterçamento. A alternativa D é a correta. Portanto, sobre esterçamento é o contrário, ele sai à traseira. Então pensa assim, que o sobre para o carro sair de traseira, eu acelerei muito o carro. Entendeu? Então ele acaba acelerando, desculpa, eu freiei o carro na curva. Aí a traseira se perde na curva. E quando eu acelero, é o subesterçamento. Aí perde a parte dianteira. Então, sub e sobre. Aí não tem muita diquinha não, gente. Uma questão dessa aí, pode considerar que é mais por sorte. Mais por sorte precisa acertar uma questão dessa aí. Mas tranquilo, porque sorte faz parte da prova também, tá? É, sorte também faz parte da prova. Isso. Subesterçamento é quando o carro sai à dianteira, perde a dianteira. E sobreesterçamento perde a traseira. Tá, então, subesterçamento é dianteira, que vai perder na curva. E sobreesterçamento é a traseira. Essa questão eu coloquei para perturbar vocês, tá? Por quê? Não vai cair no DT nessa questão, tá bom?
Pode ficar tranquilo, gente. Essa questão do jeitinho que tá aí não cai no Detran. Então pode ficar tranquilo, não precisa se matar com isso aí não. Relaxe. É uma questãozinha mesmo só pra dar uma acordada no povo. Tá bom? Pode ficar tranquilos. Vocês que gostaram do nosso vídeo, também se quiserem ter acesso aqui ao Facebook, entre na página Família Trânsito e Vida, @professor.marcio.m. Curtam a nossa página e recebam atualizações sobre trânsito também no Facebook. Muito obrigado pelo acompanhamento e até mais, pessoal. Referências bibliográficas, referências bibliográficas, referências bibliográficas, referências bibliográficas, referências bibliográficas.